Eu escrevo livros há 30 anos. Para vocês pode parecer muito, para mim é como se fosse ontem. Até porque a minha profissão não é bem essa, nem era essa. Eu sou jornalista e isso há muitos anos. E quando eu digo que eu sou jornalista, é porque isso é muito importante para a minha profissão de escrita. Eu normalmente costumo sempre dizer que eu sou uma jornalista que também escreve livros. Porque eu acho, não sei se faria livros melhores ou piores se não fosse jornalista, mas de certeza que os fazia diferentes. Porque a minha profissão tem muito a ver com aquilo que eu escrevo. E, portanto, quando me perguntam como é que se faz uma história, como é que se escreve uma história, eu não sei, se eu soubesse exatamente dizer como é que se faz uma história, eu era uma pessoa rica, vendia isso, toda a gente fazia histórias. Agora, todos nós que escrevemos, fazemos, e somos pessoas diferentes e fazemos de maneira diferente. E é aí que entra a minha profissão de jornalista. Para mim, uma história parte sempre de qualquer coisa de muito real. Eu, quando começo a escrever uma história, é como se estivesse assim sentada e tivesse um ecrã à minha frente e estivesse a ver um filme. E vejo umas escadas, e vejo uma pessoa que entra, abre uma porta, e o que é que lhe acontece? E acontece qualquer coisa. Eu nunca sou capaz de partir do nada. E outra coisa que eu aconselho sempre a quem quer começar, a quem quer escrever histórias, é que não escrevam histórias sobre palavras muito grandes e muito importantes. Nunca escrevam histórias, sei lá, sobre a amizade, sobre a solidão, sobre o amor. Não, escrevam histórias sobre o vosso colega do lado, aquilo que vocês viram a atravessar a rua, o que vos aconteceu ontem, porque depois, se vocês contarem bem a história, ela vai ser uma história ou de amor ou de solidão, ou seja, do que for, mas comecem pelo concreto. Eu comecei a publicar muito tarde, já tinha passado bem dos 30 anos, 36, quando comecei a publicar. Quando publiquei o meu primeiro livro, e acho que foi muito a tempo. Porque nós temos que crescer, temos que viver, temos que aprender, e essas coisas não se fazem rapidamente. Escrevam muito, claro, não estou a dizer que não escrevam, mas sem pensar em publicar. Escrevam, e outra coisa que é igualmente importante, que é deitem fora, rasguem. Não confiem logo naquilo que sai à primeira, porque nunca sai bem. E aí está também não ter pressa, porque vocês têm pressa de acabar, aceitam o que vem. E não pode ser. Aquela palavra, se calhar, não fica bem ali, tem que tirar aquela e pôr outra. Se calhar esta frase está comprida demais, tem que cortar e pôr mais curta. Isso só com grande prática. Portanto, escrevam muito, mas apaguem muito também. E depois, também há outra coisa, que é... as professoras não gostam muito que eu diga isto, mas eu digo sempre, que é tenham muito medo dos adjetivos. Usem só os adjetivos que forem necessários. Porque se vocês dizem, por exemplo, está um dia lindo, mas está um dia lindo para quem? Se calhar está sol, está um dia lindo para quem gosta de sol. Se calhar aqueles, como eu, por acaso, gostam mais de chuva, o sol não é assim um dia tão lindo quanto isso. Portanto, não quer dizer nada. Aquilo que é belo ou bonito ou engraçado para ti, pode não ser belo, nem bonito, nem engraçado para a tua colega do lado. Portanto, o adjetivo só pode ser quando é muito rigoroso, quando quer dizer aquilo e não quer dizer mais nada. Portanto, não vão muito pelos adjetivos, sejam muito mais concretos, muito mais substantivos, que é aí que estão as histórias todas. Eu lembro-me sempre, tinha um professor na faculdade, que logo no princípio, para nos tirar essas ideias dessas literaturas falsas que nós às vezes temos, dava-nos um exercício extraordinário, mandava-nos a todos descrever uma fechadura. Porque descrevendo uma fechadura vocês não se podem perder em poesias tontas, portanto têm exatamente que descrever a fechadura. E eu que faço muitas vezes, dou muitas vezes cursos de escrita criativa, às vezes nos lugares onde eu dou esses cursos, ou há quadros, e por exemplo, há um sítio onde eu dou esses cursos, onde há um quadro de um senhor, é um senhor que está sentado numa cadeira. E o primeiro exercício que nós fazemos sempre é descrevam-me aquele quadro. Pronto, porque não se pode partir para grandes floreados. E isso foi o jornalismo que me ensinou. Nós, no jornal, aprendemos a que temos que contar o máximo, no mínimo de palavras. Se eu posso contar uma história em 20 palavras, para que é de contar em 20 páginas? Essa concisão, e não é que isso vá dar depois uma falta de emoção, não é isso. Nós conseguimos muito mais a emoção com poucas palavras do que com muitas. Eu uma vez fui júri, fiz parte de um júri logo a seguir ao 25 de Abril, logo a seguir ao 25 de Abril de 74. E era evidentemente o tema, a liberdade, é isso que eu digo, nunca façam um texto assim sobre a liberdade, que fazem sempre mal. E pronto, os meninos faziam textos sobre a liberdade que eram todos iguais. E foi o dia em que ficámos livres, e foi o dia em que Portugal foi um país livre, e vive a liberdade, e não sei onde ali, era tudo igual.
Até que apareceu um único que, sobre o que é que foi para ti o 25 de Abril, o que é para ti a liberdade, o que é para ti ser livre, ele só tinha uma palavra, uma frase, que era esta: o dia 25 de Abril foi o dia em que o meu pai deixou de bater na minha mãe. E pronto, estava tudo aí. Portanto, nas coisas mais pequenas, nas frases mais concisas, nós provocamos muito mais a emoção do que em grandes, grandes tratados.